Muito bem, meus amigos, 3/2/2021, continuação da série dos Anunas, porém agora com paralelo bíblico. Quem acompanhou o nosso react da banda Mensageiros do Vento, de uma ópera rock baseado na obra de Zecharia Sitchin, viu que Enlil deixou o senhorio da terra para Marduk. Áries era de Áries, o carneiro. Marduk, este deus da Babilônia. E sobre ele que vamos falar no vídeo de hoje. Títulos de Marduk: Bel, Senhor. Há outros títulos, mas vamos focar somente nesse para ser mais simples de forma didática. Símbolos: Ace of Spade, Spade Rocket, As de Espada. The Ace of Spades, uma música de uma banda chamada Motorhead. Também o triângulo em formato. Curiosamente, existe uma agência espacial que tem os seus programas de mandar foguetes para planetas e orbes celestes. Biblicamente, o Deus que habita aqui acima, e vamos falar dele nos próximos episódios, disse que derrubaria qualquer tentativa de furar o domo. Outro símbolo do deus Marduk: cobra-dragão, the Snake Dragon, o dragão serpente. Você vê ele sob este símbolo, esse dragão. O planeta regente, Marte. Quem viu a nossa série também sabe que Marduk foi líder dos Igigi. São Anunas residentes do planeta Marte. Existe uma agência espacial norte-americana, público-privada, com intenção de mandar uma missão tripulada para Marte. Mais tarde, este ser foi relacionado ao Sol, Ra, pois os Lulus egípcios do clã da serpente, onde Marduk fazia parte, pois ele é filho do deus Enki, o deus da Suméria, sumeriano. E aí, sabendo que esses humanos tinham uma adoração muito forte, não é novidade, não é de hoje, é bíblico, e principalmente desde a época da Mesopotâmia, uma adoração fervorosa pelo sol, pela luz. Ele usurpou, entre aspas, esse título de Shamash, o antigo deus sol sumeriano. E alguns cientistas e arqueólogos falam da ligação dele com Júpiter, mas creio que é mais um desconhecimento espiritual, porque Marte seria o veneno de Deus, Samachman Alaflamed, a mão pesada de Deus, o Sol ali no centro e Júpiter representando a graça. Se você chama Marte de Júpiter, você está trocando o veneno de Deus pela graça de Deus. Isso para quem tem uma noção básica da árvore da vida, da Kabbalah, das suas representações. Então eu não concordo com essa representação de Marduk com Júpiter. Filiação, como eu já comentei, Enki com Dankina ou Ninursag, que é irmã de Enki. Desde a época babilônica, sumeriana, o incesto era algo comum. Entre os seres humanos, algo muito mais comum. Você vê no canto superior The Space Rocket, que era uma estação espacial, digamos assim, onde Marduk tinha um controle, representando foguetes, exatamente, foguetes. Quer entender um pouco mais sobre isso? Vou deixar na descrição um vídeo sobre Donald Trump, Messias ou Anticristo.
tive que parar essa série por motivos espirituais. Tiveram 2 episódios. Você vai ver mais ou menos o início da NASA, a agência espacial que eu venho citando aqui. E você vai ter uma noção sobre quem é Jack Parsons, a ligação com a NASA, com este símbolo, com essa simbologia. E isso pode explicar muita coisa. Essa representação de Marduk é mais moderna, um desenho referindo ao que temos como imagem dele na arqueologia. Esse é o seu dragão, o dragão serpente, onde não só ele andava como um pet, como uma bicicleta, simplesmente uma representação antiga deste tipo de animal. Vamos falar agora de uma maneira científica, numa visão científica, depois uma visão bíblica, mostrar Marduk na Bíblia. Um dos textos literários mais conhecidos da antiga Mesopotâmia descreve a ascensão dramática de Marduk ao poder. Os assiriólogos referem-se a essa composição por seu título antigo, Enuma-Elish, acadiano para, abre aspas, quando no alto, fecha as aspas. É muitas vezes chamado de, abre aspas, a epopeia babilônica da criação, fecha aspas, que é o nome impróprio, pois o foco principal da história é a elevação de Marduk à liderança do panteão, para o qual a história da criação é apenas um veículo. Nessa narrativa, o deus Marduk luta contra a deusa Tiamat, o oceano deificado, frequentemente visto como representante de um princípio feminino, enquanto Marduk representa o princípio masculino. Marduk é vitorioso, mata Tiamat e cria o mundo a partir de seu corpo. Em gratidão, os outros deuses então concedem 50 nomes a Marduk e o selecionam para ser seu chefe. O número 50 é significativo, porque antes era associado ao deus Enlil, o ex-chefe do panteão, que agora foi substituído por Marduk. Essa substituição de Enlil já foi prenunciada no prólogo do famoso Código de Hammurabi, uma coleção de leis emitida por Hammurabi, o rei mais famoso da primeira dinastia da Babilônia. No prólogo, Hammurabi menciona que os deuses Anu e Enlil determinaram que Marduk recebesse o navio Enlil, mordomia de todas as pessoas, e com isso o elevaram aos escalões mais altos do panteão mesopotâmico. Uma análise mais técnica da arqueologia vista, portanto, por cientistas, é o que se encontra nas tabuletas. Embora a grafia de Marduk pareça afiliá-la ao deus do sol Utu, Shamash, já fiz um comentário sobre, não há evidência de que ele tenha sido considerado o filho do deus Sol. Vou abrir um parênteses pessoal. Não é considerado o filho do deus Sol, mas há muitos indícios que ele, sim, se considerou o próprio Sol, o próprio orbe celeste, pela adoração muito grande dos Lulus, os seres humanos da época. Ao contrário, a tradição identifica Marduk como filho de Enki, Ea, claramente afiliando ao panteão de Eridu. O nome Marduk mais comum é relacionado ao significado bezerro do sol. Ora, se for exatamente isso, não tenha dúvida que tem uma ligação clara. O próprio texto se contradiz. Lembrando sempre que a era do carneiro, o bezerro de ouro, o sacrifício perfeito. E aí vocês vão lendo um pouco dessas passagens na Bíblia de modo separado e vocês pensam, será que se trata de um grande sincretismo? Fica a pergunta. A esposa de Marduk era a deusa Saparnitum, e eu já considero ela uma Lulu, uma semideusa no máximo.
O deus Nabu, que foi primeiro-ministro de Marduk, mais tarde foi identificado como seu filho e então se tornou seu corregente no comando do panteão babilônico. Mais um parêntese, o filho de Enki, que era chefe da estação dos Egígios em Marte, depois veio a ser louvado na Babilônia e na Era de Ares foi o deus que subiu ao topo do deus mais louvado, Marduk, que tinha uma representação curiosa com o bezerro. Paralelo bíblico. Baruch 6,41. Os próprios caldeus os afrontam quando se lhes apresenta um mudo, levam-no a Abel, suplicando-lhe que dê voz ao mudo, como se o Deus pudesse ouvir alguma coisa. Isaías 46:1. Bel está abatido, Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras já cansadas. Jeremias 50:2. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encobrais, dizei: tomada está a Babilônia, confundido está Bel, espatifado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e quebradas estão as suas imagens. Jeremias 51:44. E castigarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Curiosamente, Apocalipse 22 fala do dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satã. Mais um parênteses. Abre aspas. Algumas escolas ensinam que esses dois seres são diferentes. Tem, sim, evidências, e eu até concordo, mas dentro desse contexto, vamos deixar assim. E ele foi preso por 1000 anos, e depois jogado no abismo. Um dos significados de Bel, biblicamente falando, é evil, em inglês, mal. Lembramos do personagem Evil Merodach, que é um representante humano de Marduk. Muitas vezes representado como pessoas fracas, Moisés chamava essas pessoas inclusive de Sons of Belial, filhos de Belial. Deuteronômio 13:13, 1 Samuel 1:16, por exemplo, 1 Samuel 25:25, e no Novo Testamento dizem que Belial é outro nome para Satã. Paulo disse que o que tem Cristo com Belial em 2 Coríntios 6:15. São exemplos de passagens que ligam, curiosamente ou não, a este ser. Quem talvez quiser intervir por Marduk, pode dizer que ele sobre o dragão serpente é um símbolo de vitória, ele dominando o dragão, mas por enquanto a gente vai deixar as coisas coincidentemente assim. Não vou falar mais porque eu não posso falar mais. Não tive boas lembranças sobre Summerman Aleph Lamed. Aqueles que têm ouvidos que ouçam. Até a próxima, se Deus quiser.